Capítulo 7. Os bons imperadores, 96 a 180 depois de Cristo. O auge da civilização romana. Depois de séculos de guerras internas, disputas políticas e crises de sucessão, Roma finalmente encontra um momento raro, talvez único, de equilíbrio, estabilidade e grandeza. Entre os anos 96 e 180 depois de Cristo, o Império Romano vive aquilo que muitos historiadores chamam de a Idade de Ouro da Humanidade. Esse período ficaria conhecido como o Reinado dos 5 Bons Imperadores: Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pio e Marco Aurélio. E sob cada um deles, Roma se transforma. Nerva, o início da Era de Sabedoria. Após o caos deixado por Domiciano, o Senado escolhe um novo imperador, Nerva, um homem respeitado, moderado, equilibrado. Nerva faz algo que mudaria o destino de Roma. Ele adota como herdeiro o melhor general do Império, Trajano. Não um parente, mas o mais capacitado. Essa decisão inaugura um sistema de sucessão baseado no mérito, não no sangue. Um gesto simples, mas que colocaria Roma no caminho da grandeza absoluta. Trajano. O império atinge o topo do mundo. Trajano é considerado o maior imperador conquistador desde César. Sob seu comando, Roma conquista a Dácia, atual Romênia, incorporando suas ricas minas de ouro. Anexa a Arábia, fortalecendo o comércio. Expande estradas, pontes, armazéns e fortalezas. Financia obras públicas gigantescas. O Império Romano alcança sua maior extensão territorial da história, do Atlântico ao Golfo Pérsico, da Bretanha ao Saara. E mesmo assim, Trajano mantém reputação de homem simples, justo, amado. Quando o imperador assumia, o Senado dizia: que você seja mais feliz que Augusto e melhor que Trajano. Adriano, o arquiteto do império. Se Trajano é o conquistador, Adriano é o construtor. Ele abandona a política de expansão e foca em proteger o que Roma já possui. Constrói o Muro de Adriano, que corta o norte da Bretanha, fortalezas ao longo do Danúbio, estradas reforçadas, novas fronteiras bem definidas. Mas Adriano também era apaixonado pela cultura grega e deixa marcas profundas na arte e arquitetura. Reconstrói o Panteão, com sua cúpula perfeita. Fomenta a filosofia. Cria cidades planejadas. Seu reinado é o equilíbrio entre força militar e refinamento intelectual. Antonino Pio, o imperador da paz perfeita. Antonino Pio governa por 23 anos sem guerras significativas. Foi um administrador exemplar. Durante seu reinado, a economia prospera. As províncias ficam estáveis. O sistema jurídico é reformado. Povos inteiros prosperam sob leis mais humanas. É tão pacífico, tão próspero, que historiadores dizem que esse período foi o pico da felicidade romana. Nenhum imperador reinou com tanta tranquilidade e com tão poucas crises. E então, chegamos ao último e talvez mais admirado dos bons imperadores, Marco Aurélio, o imperador filósofo. Enquanto enfrenta guerras duríssimas contra tribos germânicas, Marco Aurélio escreve, à luz de tochas em acampamentos gelados, seu livro imortal, Meditações, uma obra de estoicismo que até hoje inspira líderes, atletas e pensadores. Mas seu reinado não é de paz. Ele enfrenta
Invasões bárbaras, epidemias que devastam cidades, crises militares contínuas. Ainda assim, ele governa com sabedoria, disciplina e serenidade. Para muitos, Marco Aurélio representa o último grande momento de Roma antes do longo declínio. O auge absoluto. Entre Nerva e Marco Aurélio, Roma atinge níveis extraordinários de prosperidade econômica, paz e estabilidade, desenvolvimento urbano, arte e arquitetura, administração eficiente. Esse período mostra como uma civilização pode florescer quando governada pelo mérito, pelo equilíbrio e pela visão de longo prazo. Foi o momento em que Roma pareceu invencível. Esse é o ponto mais alto da maior civilização da antiguidade. Depois disso, lentamente, as sombras começam a se formar. Mas isso é história para o próximo capítulo. Capítulo 8. A crise do século III. 180 a 284 depois de Cristo. O momento em que Roma quase desapareceu. Depois da morte de Marco Aurélio, o último dos bons imperadores, Roma entra em uma espiral que ninguém poderia prever. O que antes era a estabilidade, agora se transforma em caos absoluto. É o início da crise do século III, o período mais perigoso da história romana. Um colapso tão profundo que o império literalmente quase deixou de existir. A morte de um filósofo, o nascimento do caos. Com Marco Aurélio se vai não apenas um imperador, mas a própria ideia de um governo sábio e equilibrado. Seu filho, Cômodo, assume o trono. Vaidoso, imprevisível, obcecado por jogos de arena, ele transforma o posto de imperador em espetáculo. Seu assassinato abre as portas para uma era de disputas constantes. A peste antonina. A população desaba. Enquanto Roma luta internamente, um inimigo invisível ataca. A peste antonina, que já vinha desde o governo de Marco Aurélio, continua devastando o império. Milhões morrem. Cidades perdem até 1/3 de sua população. Exércitos ficam sem soldados. Fazendas abandonadas. Comércio paralisa. Roma está fragilizada e seus inimigos percebem guerras civis sem fim. Entre 235 e 284 d.C., o Império vive seu período mais violento. Foram 26 imperadores em apenas 50 anos. A maioria deles governou por poucos meses. Generais se proclamam imperadores, exércitos se voltam uns contra os outros. A sucessão vira uma loteria sangrenta. Era tão comum que os historiadores chamam essa fase de a anarquia militar. Roma já não é governada pelo Senado nem por imperadores estáveis, mas por quem consegue tomar o poder à força. Inflação e colapso econômico. Com guerras constantes, Roma precisa de dinheiro, muito dinheiro. Os imperadores começam a desvalorizar o denário, misturando metais baratos à prata. Resultado, a moeda perde valor rapidamente, preços disparam, salários não acompanham, comércio entra em colapso. Cidades empobrecem. É a primeira grande hiperinflação da história ocidental. Invasões em todas as fronteiras. Roma está fragilizada e seus inimigos não desperdiçam a oportunidade. Germanos atravessam o Reno, góticos cruzam o Danúbio, persas sassânidas invadem o Oriente, piratas devastam o Mediterrâneo. O imperador Valeriano é capturado vivo pelos persas, um acontecimento inconcebível para a mentalidade romana. Roma parecia derrotada. As províncias se partem,
A crise chega a tal ponto que partes inteiras do império se tornam estados separados. O Império Gálico, na região da França e Britânia, o Reino de Palmira, liderado pela poderosa rainha Zenóbia, no Oriente. Por anos, Roma deixa de ser um império unificado. Ela se fragmenta como um vaso rachado. E ao olhar de muitos, a queda parecia irreversível. O império à beira da extinção. A crise do século III foi o momento em que Roma ficou mais perto de desaparecer completamente. Entre epidemias, guerras civis, inflação, invasões e rebeliões, o Império Romano parecia ter chegado ao fim. Mas, surpreendentemente, ele não cai. A crise termina quando surge um líder extraordinário, Diocleciano, que reestrutura o império, de cima a baixo. Mas essa é a história do próximo capítulo. Capítulo 9. Diocleciano e Constantino, 284 a 337 d.C. Os homens que reconstruíram Roma quando tudo parecia perdido. Após meio século de caos, guerra civil e quase colapso, Roma precisava de algo que nunca teve antes. Não um general brilhante, não um reformador pontual, mas um verdadeiro arquiteto do Estado. E esse homem surge em 284 d.C. Seu nome? Diocleciano. O imperador que decidiu reconstruir Roma, pedra por pedra, lei por lei, instituição por instituição. A ascensão de Diocleciano. Diocleciano não veio da elite romana. Era filho de família humilde. Ascendeu pelo mérito militar, disciplina e uma visão quase administrativa da guerra. Quando assume o império, encontra a economia destruída, fronteiras invadidas, províncias se rebelando, exércitos indisciplinados e uma população exausta. Roma não precisava apenas de um imperador, precisava de um sistema. E Diocleciano cria exatamente isso. A tetrarquia, um império, 4 governantes. Diocleciano conclui que nenhum homem pode governar um território que vai do Saara à Escócia, da Mesopotâmia à Lusitânia. Então ele cria um modelo revolucionário. A tetrarquia. 2 Augustos, 2 Césares. 4 governantes. 4 capitais estratégicas. Um único império. Cada região teria um líder responsável por defender fronteiras específicas, administrar justiça, cobrar impostos, sufocar revoltas. Enquanto o sistema todo permanecia unificado sob a autoridade suprema de Diocleciano. Era a mais ousada reforma administrativa da história romana. E funcionou. Economia em ruínas. A guerra contra a inflação. A hiperinflação do século III corroeu o império. O dinheiro valia quase nada. O comércio implodiu. Os preços mudavam diariamente. Diocleciano reage com outra medida radical. O Edito Máximo, 301. Um congelamento de preços e salários em todo o império. Milhares de itens regulados, penalidades severas para abusos. Foi uma tentativa heróica, mas impossível de aplicar na prática. Apesar das falhas, mostrou algo fundamental. Diocleciano estava disposto a enfrentar a crise com reformas gigantescas, mesmo que duras, mesmo que arriscadas. Fortificações e poder militar. Diocleciano sabia que Roma só sobreviveria se pudesse respirar sem medo. Então ele reforça fronteiras do Reno ao Danúbio, constrói fortes,
reorganiza legiões e cria uma defesa móvel mais eficiente. Era um império preparado para responder e não apenas para reagir. O século da crise finalmente começava a ficar para trás. Mas seria outro imperador quem completaria essa transformação. Constantino, o imperador que mudou o mundo. Após a abdicação de Diocleciano, um gesto sem precedentes, o sistema da tetrarquia começa a ruir. Conflitos internos explodem novamente. E no meio dessa disputa surge uma figura destinada a mudar para sempre não só Roma, mas toda a história ocidental. Constantino. A reunificação do Império. Constantino vence uma série de guerras civis, derrotando rivais como Maxêncio e Licínio. Em 324 d.C., ele reúne todo o império sob um único governante pela primeira vez desde Diocleciano. Roma, enfim, respira unificada. Mas as mudanças não parariam aí. O Edito de Milão, 313. A liberdade de culto. Constantino não apenas venceu batalhas, ele transformou o próprio coração do império. Em 313, ele e Licínio publicam o Edito de Milão, que legaliza o cristianismo, garante liberdade religiosa, devolve propriedades confiscadas, encerra séculos de perseguições. Não é ainda a religião oficial, mas sim algo maior: o início da cristianização do império. O cristianismo deixa de ser perseguido e passa a influenciar leis, valores, política, arte e a própria visão de mundo. Roma estava mudando. Constantinopla, a nova Roma. Em 330 d.C., Constantino dá o seu golpe mestre. Funda Constantinopla. Construída sobre Bizâncio, estrategicamente posicionada entre Europa e Ásia, protegida por mares, rica em rotas comerciais e facilmente defensável. Uma cidade moderna, cristã, cosmopolita, imperial. Constantinopla se tornaria capital do Império Romano Oriental, centro intelectual do Mediterrâneo, guardiã da herança romana por mais 1000 anos. Ali nasceria a Nova Roma. O legado dos reformadores. Diocleciano salvou Roma. Constantino a reinventou. Um criou o sistema, o outro deu-lhe um novo espírito. As fundações da Idade Média, das nações europeias e até do cristianismo institucionalizado começam aqui, entre 284 e 337 d.C. Quando Roma parecia condenada, surgiram 2 imperadores capazes de reescrever seu destino e preparar o palco para o império que viria. Capítulo 10. O Império Cristão. Quando Roma muda sua alma. Roma já havia mudado muitas vezes. Mudou de aldeia para cidade, de cidade para república, de república para império. Mas nenhuma transformação seria tão profunda, tão irreversível e tão espiritual quanto a que ocorre no final do século IV. O ano é 380 d.C. O imperador é Teodósio I, e numa decisão única na história romana, o cristianismo torna-se a religião oficial do império. A decisão de Teodósio, 380 d.C. Com o Édito de Tessalônica, Teodósio declara: todos os povos sob o nosso governo devem seguir a fé cristã.
Não era apenas uma lei religiosa, era uma mudança de paradigma. Templos pagãos começam a ser fechados, rituais antigos são proibidos, símbolos tradicionalíssimos da cultura romana desaparecem lentamente. O império que durante séculos cultuou Júpiter, Marte, Minerva e Vesta, agora se curva diante de um único Deus. Roma, a cidade dos 1000 deuses, torna-se oficialmente cristã. Um império que muda a própria identidade. Com mosaicos cristãos, basílicas e manuscritos iluminados, com a nova fé, Roma muda sua arte, iconografia, leis, festividades, arquitetura, educação, filosofia moral. Basílicas surgem em toda parte, textos sagrados passam a circular, o clero torna-se politicamente influente, a figura do bispo cresce, não apenas como líder espiritual, mas como árbitro social. Roma troca o fórum pela basílica, troca estátuas de deuses por cruzes, troca o calendário pagão por um calendário cristão. É uma metamorfose completa. O império dividido pela própria fé. Mas essa transformação não ocorre em paz. O cristianismo não era uma religião unificada. Pelo contrário, era um campo batalha teológico. Os maiores conflitos surgem entre arianos, nicenos, católicos. Os arianos afirmavam que Cristo era subordinado ao Pai. Os católicos defendiam que Cristo era igualmente divino e eterno. Estas divergências não eram meros debates filosóficos, eram questões que mobilizavam imperadores, generais, cidades inteiras. Por isso surgem os grandes concílios ecumênicos como Niceia, 325, Constantinopla, 381, onde bispos de todas as províncias discutiam natureza de Cristo, trindade, herísias, textos sagrados, autoridade da Igreja. O império estava em ebulição espiritual. A morte do mundo pagão. Embora o paganismo continue existindo por décadas, ele está condenado. Os Jogos Olímpicos são abolidos. Os sacrifícios tradicionais são proibidos. Oráculos, como o famoso Oráculo de Delfos, silenciam para sempre. As antigas religiões que moldaram Roma por 1000 anos desaparecem diante de seus olhos. O fogo eterno do Templo de Vesta, guardado sem interrupção desde a monarquia romana, se apaga. Simbolicamente, Roma encerra sua era antiga, o nascimento de uma nova civilização. Roma não era mais pagã, mas também ainda não era medieval. Ela se tornava algo novo, um império que misturava direito romano, administração imperial, cultura grega, fé cristã, filosofia dos padres da Igreja, símbolos, mitos e moralidade nova. O mundo antigo chegava ao fim, mas um novo estava nascendo. O mundo romano-cristão que moldaria a Europa, o Oriente, a arte, o direito, o calendário, a moral ocidental e a própria noção de civilização. Essa é a Roma que atravessou o tempo. Essa é a Roma que conhecemos. Essa é a Roma que sobreviveu à queda do império porque se transformou em algo maior que ele. O cristianismo não apenas entrou no Império Romano, ele se tornou a alma do império. E ao fazê-lo, garantiu que Roma, de alguma forma, nunca mais deixasse de existir. Capítulo 11. A queda do Império Romano do Ocidente, 395 a 476. Todo o império um dia chega ao fim.
mas poucos ruíram de forma tão impressionante quanto Roma. Após séculos dominando o mundo, Roma estava prestes a viver seu capítulo mais sombrio. Um capítulo em que nada, nem sua glória, nem seu exército, nem seus deuses, conseguiria impedir o colapso. A divisão definitiva. Um império partido ao meio. 395 d.C. Com a morte do imperador Teodósio, o Império Romano é dividido entre seus dois filhos, Arcádio, no Oriente, Honório, no Ocidente. A partir daqui, dois mundos diferentes seguem destinos opostos. O Império Romano do Oriente, futuro Império Bizantino, continua forte, rico, culturalmente vibrante. Constantinopla, protegida por muralhas impenetráveis, se torna a cidade mais rica do planeta. Mas o Ocidente está condenado. Economia frágil, fronteiras indefensáveis, cidades empobrecidas e uma sucessão de imperadores fracos dominados por generais, cortesãos e burocratas. É como se Roma tivesse entrado num longo coma. A tormenta das invasões. O mundo desaba sobre Roma. O século V testemunha o que muitos chamam de a maior migração da história europeia. Povos germânicos avançam sem controle. O império não tem forças para detê-los. 410 d.C. O impensável acontece. Os visigodos, liderados por Alarico, saqueiam Roma. Era a primeira vez em 800 anos que a cidade eterna caía diante de um inimigo. O mundo antigo entra em choque. Santo Agostinho escreve: "E se Roma caiu, o que é seguro neste mundo?" 445 d.C. O golpe final. 45 anos depois, outro povo invade a capital, os vândalos. E estes não levam só riquezas, levam tudo. Tal brutalidade marcaria para sempre a história, a ponto de seu nome, Vândalo, ter se tornado sinônimo de destruição. Os hunos, o terror do Oriente. E como se não bastasse, surge Átila, o flagelo de Deus. Seus hunos devastam regiões inteiras. O Ocidente treme. O Senado romano, impotente, assiste ao avanço de um mundo que eles não entendem mais. Um império que não existe mais. Cidades despovoadas, abandono de estradas, colapso da economia monetária, fome e epidemias. As estruturas administrativas que sustentaram Roma por séculos se desintegram. Generais bárbaros comandam o exército. O Senado agoniza. A população busca proteção em líderes locais e não mais em Roma. O Império Romano do Ocidente deixa de ser um império e vira uma sombra de si mesmo. 476. O fim de uma era. O último ato não é épico. Não há grande batalha. Não há resistência. O jovem imperador Rômulo Augustulo é deposto por um líder bárbaro, Odoacro. 476. Uma data que ecoaria por séculos. Roma caiu. O Ocidente caiu. Mas o Oriente renasce. O império que sobrevive. Enquanto o Ocidente vira ruínas, o Oriente ressurge como uma nova potência, o Império Bizantino. Com sua burocracia eficiente, riqueza comercial e cultura vibrante, Bizâncio preserva o latim jurídico,
o grego filosófico, a ciência romana, os manuscritos da antiguidade, e continua existindo por mais 1000 anos até 1453. Roma cai, mas a chama romana continua viva no Oriente, e desta chama nascerá a Europa medieval, o Renascimento e o mundo que conhecemos hoje. Encerramento. Reflexão final. Impérios não morrem em um instante. Eles sangram, resistem, mudam, até que um dia não sejam mais o que eram. E Roma, a maior civilização da antiguidade, não caiu de uma vez. Ela se transformou. E nas ruínas de seu colapso, o mundo moderno começou a ser construído. Epílogo. Roma é a eterna professora. Há impérios que dominam terras, mas apenas alguns dominam o tempo. Roma, a cidade que caiu e mesmo assim nunca deixou de existir. As marcas que Roma deixou no mundo. Quando olhamos ao nosso redor, percebemos: Roma não está apenas nas ruínas que visitamos, mas nas estruturas invisíveis que sustentam o mundo moderno. Direito, o conceito de cidadania, de contratos, de propriedade e de igualdade perante a lei, todos moldados por juristas romanos. O calendário, os meses que pronunciaram os imperadores, julho de Júlio César, agosto de Augusto. Arquitetura, arcos, cúpulas, aquedutos, tecnologia tão avançada que muitas obras ainda funcionam. Estradas, mais de 80 mil quilômetros pavimentados, conectando continentes, a primeira grande malha global da história. As línguas latinas, português, espanhol, francês, italiano, romeno. Mais de 1 bilhão de pessoas falam ecos de Roma todos os dias. Cristianismo, a fé que moldou civilizações, fortalecida sob proteção dos imperadores. O governo, Senado, República, separação de poderes, ideias que inspiraram a democracia moderna. Leis, cidades, instituições. Roma é a estrutura, o esqueleto cultural da nossa civilização. Roma é como professora da humanidade. Há alguma coisa em Roma que transcende a história. Não é apenas um império que estudamos, é um espelho. Roma nos ensina grandeza. Roma nos ensina decadência. Roma nos ensina poder e seus limites. Roma nos ensina organização, ambição, disciplina, mas também orgulho, autoritarismo e fragilidade. Ela é a professora eterna, porque cada era encontra nela um aviso, uma inspiração ou um reflexo. A eternidade de Roma. Enquanto houver cidades, enquanto houver leis, enquanto houver estradas, pontes, tribunais e parlamentos, Roma viverá. Roma está em tudo, no nosso idioma, no nosso calendário, nos nossos valores, na nossa própria ideia de civilização. E então, e enquanto a humanidade existir, Roma existirá. Bom, essa foi a história do grande Império Romano. Aprendemos muito nesta jornada. Seu amigo Vitor se despede e lhe aguarda para a nossa próxima aventura. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Nos vemos em breve, Jovem César!